eu sou o professor Zenildo Soares, também sou muito conhecido como Newton Júnior, graças aos anos de trabalho no rádio. Sou historiador, me graduei pela UESB, sou mestre em Sociologia Política pela PUC de São Paulo, onde atualmente curso também o doutorado em Antropologia pelo Programa de Ciências Sociais da PUC e com o apoio da CAPES. Eu gostaria de falar um pouco para vocês hoje sobre o filme Infância Clandestina e sobre o contexto a que o filme se refere. Infância Clandestina é um filme que está causando muita repercussão de massa, inclusive cotado para disputar o Oscar, um filme aplaudido no mundo inteiro, traz um contexto extremamente relevante para a gente que vive aqui na América Latina e que conhece ou que procura conhecer um pouco da trajetória política do nosso continente e das nossas sociedades. O filme é muito bem feito, um filme feito com carinho de um autor que inclusive traz a sua própria trajetória de vida para a história do filme. Aliás, o filme é dedicado à mãe dele, já que ela foi, como tantas outras pessoas na Argentina e em outros países do Cone Sul, perseguida pela ditadura e acabou vítima e acabou sendo assassinada, desaparecendo, sendo assassinada. O filme conta a história, basicamente, de um garoto, cujo verdadeiro nome é Juan, mas que tem que assumir uma identidade camuflada, uma identidade de proteção. Isso porque sua família, envolvida com a resistência contra a ditadura militar instalada em 1976 na Argentina, a sua família precisa continuar sobrevivendo, continuar se escondendo, se mantendo na clandestinidade. Com isso, a família toda assume uma nova identidade e ele, Juan, que passa a se chamar Ernesto, vai ter uma vida paralela que vai ajudá-lo a sobreviver dentro dessa dificuldade, dessa ameaça toda. A história do filme ela é especialmente tocante exatamente porque, a partir do ponto de vista do garoto, ela coloca a dificuldade em existir, em construir a sua própria identidade, a sua humanidade, pressionado, de um lado, pela ameaça que a ditadura representa. Por outro lado, pela própria sensação de perigo, porque toda a família passa. A família precisa construir um abrigo em casa, uma passagem secreta. A família tenta manter uma vida normal, mas, ao mesmo tempo, a pressão das circunstâncias políticas faz com que esse projeto de construção de identidade que o Juan / Ernesto tenta fazer seja altamente problematizado. Chega um ponto na trajetória dele, na caminhada dele, em que isso vai se tornar mais grave ainda. Porque, como acontece com todo garoto quando chega à adolescência, Juan Ernesto acaba se envolvendo com uma garota e isso faz com que a sua intimidade, o seu lado mais interno, as suas emoções e a sua sensibilidade assumam o controle das suas ações, fazendo com que ele se exponha, inclusive, ao perigo de ser descoberto, de ser finalmente delatado pela realidade da vida. O filme é realmente muito bonito, mas ao mesmo tempo ele é instigante, porque mostra os riscos a que está submetido qualquer sociedade, qualquer civilização, quando o extremismo, quando o radicalismo, quando a violência assumem o leme da condução dos destinos da sociedade. Não foi a primeira, nem será a última vez seguramente, mas a ditadura na Argentina teve algumas características e algumas peculiaridades extremamente graves em relação a tantos outros episódios semelhantes que ocorreram na América Latina como um todo. Vamos lembrar que, na época que a ditadura se instala, em 1976, o mundo inteiro vivia a paranoia tremenda da chamada Guerra Fria. Uma confrontação que, em alguns momentos, foi bem mais do que fria, bem mais quente do que poderia parecer, mas que nunca chegou a uma eclosão total, opondo, de um lado, um bloco liderado pelos países capitalistas, tendo à frente os Estados Unidos, do outro lado, os países e as sociedades e os governos que optaram pelo sistema socialista, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, que desde 1917 se transformou numa república socialista, e depois os países que, com o apoio e com a liderança da União Soviética, formaram o chamado Bloco Oriental. Esses dois blocos, durante décadas a fio, a partir da Segunda Guerra Mundial, se encararam em posição de mútua ameaça
E dentro do que seria a esfera de influência, tanto de um quanto de outro, houve uma série de episódios parecidos com esse que aconteceu na Argentina, que aconteceu no Brasil, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia e em vários outros países da América Latina. Eram sempre governos que procuravam manter um determinado alinhamento com os seus grupos dominantes e que recorriam aos instrumentos mais severos, mais rigorosos e, muitas vezes, de forma totalmente ilegal, contra qualquer um que representasse uma ameaça a esse status quo. No Bloco Oriental, além da chamada Cortina de Ferro, houve casos parecidos com esse na Polônia, na Alemanha Oriental, na Tchecoslováquia, na Hungria, do nosso lado de cá, em vários países da América Latina, mas também em algumas regiões africanas, ex-colônias de países europeus e assim por diante. Foi uma fase muito difícil, uma fase em que a humanidade inteira viveu na iminência de uma catástrofe nuclear, uma vez que tanto o bloco ocidental quanto o bloco oriental, desde o final da Segunda Guerra Mundial e o final da década de 1940, cada um se dotou de milhares e milhares de armas nucleares com potência crescente e com a capacidade destrutiva praticamente inimaginável. De modo que a perspectiva de que pudesse eclodir eventualmente uma Guerra Fria era algo que deixava as pessoas absolutamente apavoradas, porque se ela realmente explodisse, o planeta inteiro poderia ser levado à extinção. A Guerra Fria não passou a ser uma guerra quente, mas, em compensação, todos os países influenciados por ela sofreram e sofreram muito, principalmente os países do terceiro mundo. Especificamente na Argentina, a ditadura foi talvez a mais breve dentre as que assaltaram o Cone Sul naquela fase. A ditadura na Argentina começou em 1976 e terminou em 1983. Mas nesse período, embora tenha sido mais curto do que o que ocorreu no Uruguai, no Chile, no Brasil, a ditadura argentina conseguiu ser a mais violenta e a mais agressiva de todas elas. Dezenas de milhares de pessoas perderam a vida, a sua esmagadora maioria sendo vítimas da repressão, que era particularmente selvagem, já que a mentalidade dos generais que comandavam a ditadura militar era de que o país estava em estado de guerra. Eles consideravam os grupos de oposição e os grupos de resistência como exércitos armados que estariam mobilizados para destruir o sistema político do país. E isso justificava, pelo menos no discurso, as atitudes extremamente agressivas. Evidentemente que esse discurso era adaptado à conveniência dessas elites golpistas, que foram capazes de perpetrar os piores crimes e os maiores absurdos. Coisas que até hoje não têm comparação, nem mesmo nas demais ditaduras que ocorreram no continente, em termos de brutalidade, em termos de criatividade na sua prática violenta. Os generais argentinos realmente estão sozinhos. E, além de tudo, antes mesmo de chegar ao final, a ditadura ainda produziu um último grande desastre para a Argentina. Quando ficou claro que não havia condição de sustentar o regime, aí por volta de 1981, os militares, ao invés de aceitarem o inevitável retorno à ordem democrática, ao invés de aceitarem uma negociação para poder recompor a normalidade institucional do país, ainda jogaram a Argentina numa guerra totalmente absurda contra a Inglaterra em 1982 e acabaram saindo do poder em meio a mais um lodaçal de sangue e de inúmeras vidas de argentinos perdidas a troco de absolutamente nada. Esse é o pano de fundo pelo qual transita o filme Infância Clandestina. Ele não cobre todo esse período, evidentemente, mas pela intensidade das emoções que ele evoca e pelos testemunhos que ele traz de crianças, de adultos, o próprio debate dentro do ambiente de uma família que está envolvida com a resistência contra a ditadura militar, é um filme muito tocante, é um filme muito enriquecedor e que vale a pena assistir, vale a pena pensar sobre ele e vale a pena também refletir no tipo de mundo do qual ele fala e que, afinal de contas,
nós ainda não estamos, como ninguém provavelmente jamais estará completamente livre.